Alô, comunidade Gabarita Gel. E aí, tá pronto para gabaritar? Tá pronto para se destacar? Bom, aqui é o professor Vitor Rizovas. Nós vamos discutir um período que é intenso, extenso e tenso. Nós vamos falar de ditadura civil-militar. A gente já tem que começar pensando com muito carinho esse período. A gente já tem que estudar com muito carinho esse período, porque, embora ele não tenha aparecido no Enem 2019, ele sempre aparece nas provas. Tá? Nas universidades estaduais ele sempre é cobrado. A gente sempre tem que olhar para ele, pensá-lo, porque sempre tem alguma notícia na mídia, alguma coisa de Comissão da Verdade, alguma coisa sobre um general que faleceu, alguma coisa sobre um guerrilheiro célebre que faleceu ou que publicou um livro, alguma coisa. Então sempre está na mídia. E também a gente tem que pensar muito nos usos do discurso, né? Esse discurso em defesa do golpe civil-militar, um discurso contrário ao golpe civil-militar, uma tentativa de justificar essa ditadura civil-militar. Então temos que colocar também num contexto de Guerra Fria, temos que olhar isso daqui de diversos lados, para ter uma ideia um pouco mais clara, tudo bem? Não é nada fácil, não é nada simples, tá certo? Então vamos lá, vamos arrebentar, se concentra, se prepara aí para anotar, porque vai ser forte, tá certo? Então vamos lá. Bom, muito tem se debatido sobre o golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Foi um evento absolutamente relevante para o país, sem dúvida um dos mais marcantes do século XX. Mais importante que qualquer outro golpe, já que gerou um governo militar que durou 21 anos. As discussões em torno desse acontecimento têm se tornado ainda mais frequentes por conta do fortalecimento do pensamento de direita conservador no Brasil, mas já haviam se intensificado no aniversário de 50 anos do fato. Apesar de ser quase consensual que a ditadura se inicie em 1964, há historiadores que entendem que ela se iniciou em 1968, assim como há quem defenda que ela terminou em 1979. Essas pessoas apontam que foi ditadura, portanto, apenas o período de vigência do ato institucional número 5. Também por conta do cinquentenário do golpe, ou intervenção, como aqueles que apoiam o golpe preferem, também se tem apontado seus efeitos positivos na modernização do Brasil. E também muitos se perguntam se as esquerdas que lutaram contra o golpe eram de fato democráticas. Mais uma questão que se levantou mais recentemente foi se o golpe foi civil-militar ou apenas militar. E sendo civil-militar, se pergunta se o apoio civil foi apenas da elite ou houve de fato uma legitimação por parte da classe média. O apoio da elite foi apenas da elite política, com um congresso que legitimou o golpe, ou também estrutural, com o apoio do empresariado? Outro ponto de debate é o papel da oposição. Como pode um golpe ser tão bem sucedido em tão curto espaço de tempo? Essas interpretações são possíveis e, se levadas adiante em estudos sérios, podem conter respostas válidas. Provavelmente uma resposta mais completa movimenta todas essas perguntas e não elimina por completo as outras possibilidades. Outra pergunta que podemos fazer é a razão do golpe. Por que ele ocorreu? Para uns foi uma questão econômica, para outros uma questão política. Claro que uma coisa ou outra não é plenamente possível. Claro que ambos elementos pesaram no golpe e na manutenção do regime, ou seja, da ditadura. Para alguns, o amplo apoio civil e a inflação, o desemprego, a oposição às reformas de base, a defesa de uma abordagem econômica mais próxima aos Estados Unidos foram fatores econômicos mais relevantes que pesaram no apoio ao golpe por parte dos setores militares e civis. Já para outros, a necessidade de conter o movimento sindical, a conjuntura internacional da Guerra Fria, são mais relevantes. Aqui entendemos que o golpe civil-militar que levou Castelo Branco ao poder inaugurou um regime ditatorial que durou 21 anos.
Vamos ficar com algumas visões mais modernas, menos tradicionais, reforçando a visão que amplos setores da sociedade civil apoiaram o golpe. E vamos manter a visão tradicional de que a ditadura durou 21 anos, ainda que com características diferentes. Oficialmente, o golpe é dado em 31 de março de 1964, terça-feira, quando começa um levante das tropas militares em Minas Gerais. Depois de um curto período de incerteza da possibilidade de uma guerra civil, temos o triunfo dos golpistas. Isso foi consolidado por um ato em pleno Congresso Nacional, em que o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, reuniu 183 deputados federais, quando existiam 404, e 29 senadores, quando existiam 60, para comunicar que a presidência da República estava vaga. Ainda que na abertura da sessão da reunião do Congresso Nacional tenha sido dito que o presidente estava no Rio Grande do Sul. A situação ficou um pouco mais tensa e Auro de Moura Andrade mandou desligar as luzes e os microfones do Congresso. Saiu do plenário à luz de velas às 3h30 da manhã do dia 2 de abril, com o deputado da Câmara dos Deputados, com o presidente, na verdade, da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, sendo nomeado presidente da República. Por que Ranieri? O objetivo era dar uma aparência democrática a tudo que estava acontecendo. Mas como assim democrática? Menos da metade dos deputados, menos da metade dos senadores, com luzes e microfones apagados, sem discussão, de madrugada. E a gente vai tentar manter uma aparência democrática? Sim, manter a aparência de democracia faz com que muitos entendam que o golpe anticomunista foi necessário e que representantes do povo o promoveram. Mas quem mandava no Brasil não era Mazzilli. Quem comandava as coisas era a junta militar, formada por um general reconhecido por ser anticomunista, junto ao almirante Augusto Rademacher e ao brigadeiro Francisco Correa de Mello, ou seja, os 3 chefes das Forças Armadas. Essa junta se formava no Rio de Janeiro e tinha o apoio declarado dos Estados Unidos, que já havia reconhecido o governo golpista como o governo legítimo do país. E João Goulart? Bom, João Goulart, esse deixa o país em direção a Montevidéu só no dia 4 de abril de 1964. Depois de ser convencido de que toda a alta patente do exército aderiu ao golpe, ao menos passivamente, e que os americanos estariam dispostos a invadir o Brasil para garantir o sucesso do movimento se acaso houvesse resistência. Quanto à participação dos Estados Unidos, temos que nos lembrar que desde 1962 tínhamos no Brasil um adido, ou seja, um enviado, um adido militar americano estava por aqui. Esse sujeito, não por acaso, havia lutado ao lado do general Humberto Castelo Branco nas campanhas da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Era o coronel Vernon Walters. Assim como o embaixador Lincoln Gordon, o adido deu apoio ao movimento golpista. Esse apoio já havia começado lá em 1962, por exemplo, quando o governo americano investe 5 milhões de dólares no financiamento da campanha para governadores contrários a Jango. Além disso, havia, e pode ser consultada na biblioteca do Congresso americano, a Operação Brother Sam, que fornecia armas e apoio logístico para grupos guerrilheiros pró-Estados Unidos e ofereceria também, se acaso fosse necessário, uma eventual guerra civil, aqui no Brasil. Então a Operação Brother Sam traria armas e apoio logístico. Ou seja, esse golpe já havia sido planejado havia algum tempo, mas as primeiras medidas do governo foram repressivas. 8 políticos, 6 da UDN e 2 do PSD, entre eles Ulisses Guimarães, levaram aos líderes do novo governo um pedido de cassação por 15 anos dos direitos políticos de deputados vistos como subversivos por eles e seus amigos,
É claro. Além disso, os governadores do Sergipe e do Pernambuco foram depostos. Em Recife, 2 manifestantes contrários à prisão do governador Miguel Arraes foram mortos a tiro pela polícia do exército. Em todo o país, lideranças estudantis, trabalhadoras e sociais foram presas, como as da AP, das Ligas Camponesas, do Comando Geral dos Trabalhadores, por exemplo. Sedes de sindicatos, e órgãos de oposição ou potencial oposição ao golpe já são invadidos e muitas vezes queimados no dia seguinte ao golpe. Muitos foram presos em prisões provisórias, como o estádio do Maracanã ou navios da Marinha. A Embaixada dos Estados Unidos fala em 5.000 presos apenas na primeira semana do golpe. Ao longo do primeiro ano, estima-se 50.000 prisioneiros. Mas como justificar essas prisões se queremos manter uma aparência democrática? Prender essas pessoas não estava previsto na Constituição vigente. Muito menos prender sem qualquer possibilidade de julgamento. Havia o habeas corpus, o direito de se defender em liberdade, havia liberdade de expressão, de pensamento. O fato do governador de 2 estados terem sido eleitos pelo voto democrático, o fato de sindicatos atuarem dentro de suas funções devidamente previstas na lei. Enfim, era preciso dar a impressão para a sociedade de que as medidas do governo eram necessárias e principalmente de acordo com a lei. Por isso, era preciso mudar a lei. Essa mudança vem com o Ato Institucional número 1, o AI-1, de 9 de abril de 1964. Esse ato institucional foi escrito por Francisco Campos, aquele ministro de Vargas que era admirador do nazismo e de uma ditadura, lembra dele? Esse ato institucional continha 11 artigos e validade determinada. Os artigos fortaleciam o poder do presidente da República, por exemplo. Se o presidente editasse um decreto de lei, um decreto-lei, o Congresso tinha pouquíssimo tempo para aprovar ou rejeitar. Se não avaliasse, ou seja, nem reprovasse nem aprovasse a medida do presidente, aquela medida já estaria automaticamente aprovada. Hoje é o contrário. Quem tem que criar a lei é o legislativo. Por isso, se o presidente edita um decreto de lei, esse decreto tem que ser aprovado pelo Congresso, senão perde a validade. Não é isso? O presidente não pode passar por cima do Congresso. Além disso, o presidente, de acordo com o ato institucional número 1, pode aumentar a despesa pública, investir como quiser as verbas, pode cassar mandatos de políticos de qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, pode demitir funcionários públicos, inclusive juízes, e o presidente podia colocar na reserva, ou seja, aposentar militares e qualquer funcionário público. Aí podemos ter uma ideia de por que a grande maioria dos historiadores entende que a ditadura começa em 1964. Os amplos poderes ao presidente se fazem valer já em 1964. E esses amplos poderes são de fato utilizados. Na possibilidade de demitir funcionários públicos, temos 1.530 demissões nos ministérios apenas nos 3 primeiros anos de governo. Demissões políticas, não técnicas, nem por reestruturação. Entre os generais, por exemplo, foram postos na reserva 24 dos 91 generais, ou seja, 24 generais eram contrários ao regime e serão aposentados, desligados do exército. 90% dos sindicatos rurais são fechados. Em mais de 400 sindicatos houve intervenção direta do governo e mais de 1.000 militares de baixa e média patente foram reformados. E estes são apenas alguns dados. Além disso, o ato institucional número 1 previa eleições indiretas para presidente, para um mandato que terminaria em 1966. O nome consensual foi Humberto Castelo Branco, apoiado pelo INPS, pela UDN, pela Sociedade Rural Brasileira, pela Fiesp, pelo Partido Democrata Cristão, pelo PSD, pelo Partido Social Progressista, o PSP. O vice-presidente seria José Maria Alckmin. A chapa foi eleita por um Congresso Nacional reduzido.
em que dos mais de 400 membros, né, restavam apenas 326. Ou seja, o Congresso era reduzido, era controlado, era manipulado. De 400, tínhamos só 326. Na verdade, de mais de 400, tínhamos só 326. E de todos os senadores, a gente tinha só 62. Além da eleição nada democrática do novo presidente, havia outra urgência: a instauração da Comissão Geral de Investigações, a CGI, um órgão vinculado à Presidência da República. Essa comissão tinha o papel de abrir inquéritos policiais militares, os chamados IPMs, que seriam um instrumento para investigar potenciais inimigos do regime, os chamados inimigos internos. Até 26 de outubro de 1964 foram abertos 1.100 processos, atingindo 2.000 pessoas. A forma de atuação destes coronéis dos IPMs, como eram chamados, era absolutamente violenta e contrária a qualquer possibilidade de respeito às leis. Foram feitas perseguições, prisões e várias formas de violência física e psíquica contra lideranças sindicais, militares, estudantis e sociais que pudessem incomodar o governo com questionamentos ou outras formas de oposição. Mas o tempo foi passando e nos aproximamos de 1965, ano em que ocorreriam as eleições para o novo presidente, que assumiria o cargo em 1966. E já aqui começamos a perceber as pequenas fraturas nas reações entre aqueles que apoiavam o golpe. Havia um grupo que não tinha pressa em deixar o poder. Havia outro grupo interessado em assumir o poder. E um outro grupo ainda que não queria deixar o poder. Como pode-se esperar, civis militares a favor de um governo militar mais longo e militares a favor de um governo militar mais curto logo entrarão em choque. E aquele consenso que permitiu o golpe tão facilmente, rapidamente vai se fraturar e opor estes grupos que terão que tomar decisões muito difíceis para o país. Mas isso já é assunto da próxima aula. Até mais.